Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje é o último IL Flash do ano. A gente já vai se despedindo de 2021 e volta em janeiro de 2022. E a gente começa este último IL Flash do ano com um artigo de autoria do nosso recorrente colunista Roberto Rachevski, representante aqui do pensamento objetivista no Instituto Liberal, com o título Não entregue sua liberdade para ninguém. O autor faz uma defesa intransigente da liberdade individual, como de praxe nos artigos do Roberto Rachevski, lembrando que muita gente lutou para conquistar a liberdade, mesmo que alguns a desprezem, e que aqueles que lutam hoje pela liberdade lutam também pela liberdade daqueles que não querem a liberdade, daqueles que querem o paternalismo, que querem o coletivismo, que querem ver o coletivo atender aos seus caprichos, aos seus desejos, em vez de atender aos anseios, aos propósitos mais nobres da liberdade individual, que é um valor central na ética liberal e na ética objetivista. Também sobre liberdade, sob o ponto de vista da privatização, que é um dos fatores, um dos elementos também fulcrais da agenda liberal, nós temos um artigo do Vadatan Filipe, do Wadatan Filipe, perdão, eu sempre falo o nome dele errado, né? Até peço desculpas por isso no último episódio do nosso IL Flash, que eu estou corrigindo aqui a pronúncia do nome dele. Um artigo do Wadatan Filipe, as inúmeras isenções tributárias se tornaram um grande problema para os Correios. Ele que é um parceiro novo do Instituto, chegou para escrever para nós nesse ano e tem trazido artigos bastante enriquecedores do ponto de vista da agenda econômica. No texto, ele vai tratar da privatização dos Correios, do PL que visa abrir espaço para uma empresa estatal de capital misto, pelo menos na questão dos Correios. Ele vai dizer que nós criamos tantos vícios protecionistas em pequenos setores, e os Correios estão entre esses setores, que seria praticamente impossível simplesmente terceirizar os serviços sem que o preço final aumentasse. Nós criamos o vício de privatizar apenas através de concessões e, por definição, esse modelo é um modelo monopolista. Para terceirizar e reduzir os preços, seria preciso fazer uma abertura de mercado, em que empresas pudessem concorrer no mesmo setor. Se o modelo de privatização favorecer o aumento da concorrência, esta sim pode gerar uma redução dos preços. Mas não é simplesmente por conceder à iniciativa privada que o preço haverá de ser reduzido. É triste a falta de interesse, diz o texto do Wadatan, da nossa classe política em analisar o texto que traz melhorias para a estatal, o projeto de lei que abre a presença da iniciativa privada. A empresa tem muitos penduricalhos, ele faz um longo detalhamento disso no artigo, que na gestão do Estado são bem difíceis de ser resolvidos. Em ano eleitoral, muito menos serão resolvidos. As atenções estão voltadas para outros holofotes. Estão pegando um lucro fictício da empresa e demonizando a construção de uma alternativa simples, que seria tirar o monopólio estatal e torná-lo uma estatal de capital misto. Essas divisões de blocos são o que torna tudo complexo no Brasil. Então, uma análise detalhada desse PL, desse problema relativo aos Correios, uma das agendas da Rede Liberdade, que é a associação voluntária das diversas organizações que defendem o liberalismo no Brasil, é a privatização dos Correios. Seguiremos nessa luta, qualquer que seja a perspectiva desenhada para 2022. Na mesma linha, nós temos um artigo combatendo o estatismo de um major do Exército. É o primeiro artigo dele para o IL, a gente fica feliz de ver um militar, que é um setor normalmente associado ao estatismo, produzindo esse tipo de iniciativa teórica. É um texto do Tiago Pedreiro de Lima, não é por ser estratégica que deva ser estatal. O grande argumento que normalmente se usa é que são empresas estratégicas, são setores estratégicos para a defesa, para o desenvolvimento, para a economia do país. Então nós precisamos que o Estado tenha controle sobre esses setores.
O que ele diz é que não é assim, não é por uma coisa ser estratégica, por um setor econômico ser importante, que ele precisa estar sob as rédeas estatais. Ao contrário, isto pode ser um argumento para que ele seja entregue à eficiência do setor privado. Também contra o estatismo levantou-se a obra do grande Friedrich Hayek, ícone da Escola Austríaca de Economia, e é sobre ele o artigo do Luan Sperandio, outro colaborador antigo do Instituto Liberal, O Caminho da Servidão e o Alerta de Friedrich von Hayek sobre o Estado. É uma análise da grande obra hayekiana O Caminho da Servidão, que foi produzida como um grande panfleto, uma grande obra de propaganda, não obstante ela tem a sua profundidade teórica e ilustrativa da mensagem liberal, da importância de retrair os avanços do intervencionismo, do estatismo e do totalitarismo na metade do século XX, ali anos 40, é quando essa obra vem à luz. O alvo de O Caminho da Servidão diretamente era a Alemanha nazista, mas as suas críticas abrangem o totalitarismo da União Soviética e elas levavam na direção de acreditar que qualquer aumento do Estado é um passo em direção ao totalitarismo, é um passo em direção à tirania, ao caminho da servidão de que fala o título. O autor, o Luan Sperandio, até faz uma certa crítica a essa visão. Ele diz que os fatos mostraram que nem sempre o intervencionismo vai levar ao totalitarismo. E Milton Friedman também fez essa crítica a Hayek no seu Capitalismo e Liberdade, mas isto não infirma a qualidade absurda da obra e a sua importância na história do liberalismo mundial. Em seguida, nós temos uma apologia a outro nome de referência entre os autores liberais, no caso, uma autora que é a filósofa russo-americana Ayn Rand, justamente o ícone do pensamento objetivista. É um artigo também do Roberto Rachevsky, que quer defender a liberdade verdadeira, comece lendo Ayn Rand. Ele faz uma apologia à importância do pensamento de Ayn Rand, recomendando que se comece a ler a obra da Ayn Rand, não pelos seus trabalhos mais famosos, A Nascente, A Revolta de Atlas, A Virtude do Egoísmo, mas pela obra Cântico, é a recomendação de leitura do Rachevsky. Depois nós temos outro nome importante de um gigante da liberdade, que faria aniversário no dia 11 de dezembro, nascido em 11 de dezembro de 1918 e falecido em 3 de agosto de 2008, que é o Alexander Solzhenitsyn. E aí nós temos esse texto do João Luiz Mauad, também outro colaborador antigo do Instituto Liberal, uma daquelas suas relações de frases, relações de citações, A Sabedoria de Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn foi um matemático, romancista, filósofo, dramaturgo e historiador russo, cujas obras construíram e celebrizaram a imagem que o mundo tem a respeito dos gulags, o sistema prisional de trabalhos forçados adotado pela União Soviética do ditador Joseph Stalin. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1970 e a sua postura crítica sobre o que considerava o esmagamento da liberdade individual pelo Estado agigantado e onipresente e totalitário implicou a expulsão do autor do país natal e a retirada da respectiva nacionalidade em 1974, né? Um grande preço a pagar por defender a liberdade. E nós temos uma série de citações do Solzhenitsyn, como de praxe nesses textos do Mauad. Da liderança do último IL Flash de 2021 está o nosso amigo Luan Sperandio, com o artigo Por que o Brasil quase não tem ferrovias e como mudar isso. Esse texto é uma análise histórica do desprezo ao modal ferroviário ao longo da trajetória de desenvolvimento infraestrutural brasileira, elogiando a abertura que se promove no setor ao setor privado com a aprovação do novo marco das ferrovias. É uma defesa de que esses rumos sejam retificados, priorizando, fortalecendo a presença do setor privado na questão. O Instituto Liberal agradece imensamente o seu apoio, agradece aos seus mantenedores, agradece aos seus colaboradores, aos seus articulistas e agradece ao prestígio da sua audiência. Você que nos acompanhou ao longo do ano de 2021, você que nos leu, você que nos segue, que compartilha os nossos artigos, você que entende que o papel do Instituto Liberal é abrir espaço para a pluralidade de pontos de vista dentro do espectro do pensamento liberal. Nós discordamos, é impossível concordar
100% com todos os artigos do IEL, porque os artigos discordam entre si, nós promovemos a discussão e essa sempre foi a linha editorial do Instituto Liberal, respeitar a pluralidade do liberalismo. Que em 2022 nós possamos continuar travando o bom combate, fortalecendo o liberalismo como uma corrente de opinião no Brasil, e nós esperamos que seja cada vez mais influente, que ultrapasse, atravesse as intempéries populistas, estatizantes, corporativistas e consiga fazer valer o seu anseio, o seu brado, o seu grito constante por você. Porque, afinal de contas, para nós e para o liberalismo, você é a parte mais importante da sociedade. Até 2022, boas festas para todo mundo. A gente se encontra no ano que vem.